Hoje, pelo culto especial de celebração em família, a gente tem até apresentação de slide, sabia? Alguém me arruma papel, que eu acabei de bagunçar aqui, por favor? Molhou um pouquinho aqui. Antes da gente começar, quero saber quem aqui trouxe a sua Bíblia de papel. Lembra o nosso combinado de todo culto nós trazermos a nossa Bíblia de papel. Deixa eu só arrumar aqui, porque tá bambo e aí pode cair mais água. Sei que tem uma posição que fica retinho. Aqui. Tá bem? Obrigado, Fran. Tem que depois rodar esse pé para ficar melhor. Obrigado. Gente, ontem nós tivemos o nosso Fan Day. O que é o Fan Day? O Fan Day é um dia em que nós temos para apresentar Jesus para as crianças, trazer as crianças aqui para elas serem ministradas. E ontem nós falamos sobre o plano da salvação. Então foi tudo muito bem preparado pelo Ministério Kids, né? Eu falo aqui em nome de Rafael e da Luana, que são os líderes do Ministério Infantil, mas todos os servos envolvidos. Não sei se você for olhar ali para o fundo, tem até as imagens e as cores do plano da salvação. Então, ontem a igreja estava decorada e as crianças foram ministradas sobre o plano da salvação. E vocês sabem que eu tenho no meu coração a convicção de que quando uma criança é alcançada pelo Senhor na infância, ela não quer saber de outra coisa senão estar na presença de Deus. E não tem nada melhor do que viver uma vida com Cristo. Eu fico vendo, eu não nasci em lar cristão, e a gente passa por tantas coisas que eu falo assim, eu abriria a mão facilmente para viver toda a minha vida aos pés do Senhor. E eu quero falar hoje sobre a história do filho pródigo. Quantos aqui já ouviram, crianças? Vocês já ouviram falar na história do filho pródigo? Quem aqui já ouviu? Levanta a mão aí, as crianças também. O que é a história do filho pródigo? É a história de um rapaz em que ele fala para o seu pai o quê? Pai, eu quero a minha herança. Eu quero tudo o que eu tenho direito e eu quero curtir a minha vida. Eu quero aproveitar a minha vida. E aí, quando ele fala, eu quero a minha herança, todos aqui sabem, as crianças também, vocês sabem o que significa herança? Quem sabe? Pode passar aí. O que é herança? Alguém sabe dizer o que é herança? Hein, crianças? Alguém sabe o que é herança? Sabe o que é herança? Herança é algo pelo qual nós não trabalhamos para receber. Herança é aquilo que a gente recebe sem ter feito nada. Só que sabe uma coisa que é interessante? É que a herança, ela só é dada quando o nosso pai ou a nossa mãe morre. Sabia disso? E esse filho, quando ele fala para o pai que ele quer essa herança, sabe o que ele está dizendo? Que ele não valoriza, ele não quer o relacionamento com o pai. E você já parou para ver que às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus? Deus tem preparado para nós uma vida eterna.
mas às vezes nós não queremos desfrutar dessa vida eterna. E sabe quando nós não queremos desfrutar dessa vida eterna? É quando nós abrimos mão de viver o que Cristo tem planejado para nós. A história do filho pródigo, ele sabia que tinha uma herança, mas ele não quis usar a herança da forma certa. Ele pega tudo que o pai dá e usa de qualquer jeito. E às vezes a gente, com a vida que Deus nos deu, quer fazer de qualquer forma, quer fazer do nosso jeito. E a gente se esquece que Deus tem planejado uma vida para nós. Às vezes a gente olha para a herança, quando a gente pensa em herança, a gente pensa em riqueza, sim ou não? A gente pensa nos bens, a gente pensa no dinheiro que às vezes é deixado para a gente. Mas eu quero falar hoje sobre um outro tipo de herança. Eu quero falar sobre uma herança que Cristo, que Deus deixou para a gente. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. Olha o que está escrito. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa é a herança que Cristo, que Deus deixou para a gente. E que herança é essa? É o governo e a autoridade para dominar sobre a terra. Só que você sabe o que tira a nossa autoridade e a nossa herança aqui na terra? Quem é que se arrisca a dizer? Hein? A morte? Não. O que tira? Adultos também podem ajudar. O que tira a nossa autoridade sobre a terra? O pecado. Muito bem. O pecado tira a nossa autoridade. Quantos aqui lembram quando Jesus foi levado para o deserto? E aí, quando ele foi tentado, quando o diabo pegou Jesus e apontou todas as cidades, o que ele fala? A autoridade que me foi dada. Ou seja, o diabo não tinha autoridade nenhuma. Então, toda a autoridade que o diabo tem é a autoridade que damos para ele. E a autoridade que damos para o diabo é através do pecado. Portanto, como por um homem entrou o pecado, e quem foi o primeiro homem que pecou? Quem é que sabe aí? Adão e Eva. Adão e Eva, eles pecaram. E por meio deles, não queria nem falar não, mas as crianças estão dando um banho nos adultos, tá? Eles estão sabendo mais do que vocês, hein? Oi? Aí dá confiança. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado trouxe morte. Mas também a morte passou a todos os homens. Isso se chama herança. A gente acha que herança é só coisa boa? Não. Herança vem coisa ruim também. Você vai falar, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Mas Adão pecou. E como nós também somos homens como Adão, o pecado veio para todos nós. Por isso que entra uma nova herança. A herança em Cristo. E o que é a herança em Cristo? A herança em Cristo nada mais é do que nós tomarmos posse daquilo que Cristo tem planejado para mim e para você. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Então, da mesma forma como o pecado entrou do mundo, através de Adão,
Quando Jesus morre na cruz, todos nós podemos ser vivificados em Cristo. Essa é a herança que Cristo preparou para mim e para você. E se a gente tem disponível essa herança, por que a gente não toma posse dela? Por que a gente não recebe e aceita a herança que Cristo tem planejado para nós? Porque às vezes, aquilo que o mundo apresenta para a gente parece ser o melhor para nós. Eu costumo dizer que quando a gente fala do diabo, a gente tem a imaginação de que ele vai aparecer de chifre, de rabinho, com esqueci o nome que se dá. Vocês lembram aquele negócio que ele segura? O tridente, é isso? A gente acha que ele vai aparecer desse jeito. Mas você acha que se o diabo aparecer desse jeito, alguém vai querer pecar? Não. Você vai querer pecar se o diabo aparecer feio para você? Não. Ele aparece como uma coisa boa. Ele aparece com coisas que a gente vai achar que está tudo bem, que não tem nada a ver. Eu costumo brincar que tem dois diabos, dois demônios na nossa vida. É o nada a ver e o que tem. Toda vez que a gente vai se deparar para uma coisa, a gente ouve assim, o que tem? Às vezes a gente está lá na escola, aí tem alguém que fala uma coisa e você quer bater nele, aí vem na tua cabeça. O que tem? Aí às vezes tem um desenho que sua mãe falou que a gente não pode ver, ou a gente mesmo adulto sabe que não pode ver, a gente fica, nada a ver. Tem nada a ver. Ah, eu vou faltar ao culto. Ah, o que tem? É só um domingo. Não tem nada a ver eu faltar um culto. Às vezes a gente vai se envolver em algumas situações e a gente fala, nada a ver. O que tem? Eu costumo dizer que são dois demônios que ficam soprando no nosso ouvido para fazer coisa errada. E quando a gente age desse jeito, nós acabamos pecando. E quando a gente peca, nós estamos distante de Deus. O que é o pecado? O pecado é nós errarmos o alvo estabelecido por Deus. Deus estabeleceu algo para nós. Deus estabeleceu lá na criação aquilo que nós poderíamos fazer ou não. Toda vez que nós fazemos diferente, nós estamos errando o alvo que Cristo estabeleceu para nós. Essa pregação parece até escola bíblica, né? Dominical, lá na época de crentão. Para quem se converteu mais adulto, está tendo uma aula de EBD sobre o plano da salvação, sobre pecado, sobre o afastamento de Deus. Mas fiquem atentos que vocês vão ver ao final dessa história como ela é poderosa. E como eu disse, em 1 Coríntios 15, 22 diz, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, significa que Deus quer retomar essa aliança. Ele quer devolver para a gente a autoridade que Ele estabeleceu na criação do mundo. E a forma dele devolver para nós essa autoridade e domínio é através de Cristo. Por isso que nós falamos da nossa herança em Cristo. Olha o que está escrito no livro de Romanos, pode passar. Nos tornamos filhos e herdeiros do Senhor. Olha o que está escrito em Romanos 8, 16 e 17. O próprio Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quantos aqui creem que Jesus está com Deus? E quantos aqui também creem que irão viver a vida com Deus? Só que para nós vivermos a nossa vida com Deus, a gente pode andar longe de Jesus? Não. A gente só pode ser
herdeiro e herdeiro com Cristo se nós caminhamos com Ele. Essa precisa ser uma decisão que nós tomamos na nossa vida. A decisão de viver aquilo que Cristo tem planejado para nós. Agora, quando a gente fala sobre herança em Cristo, nós sabemos que nós herdamos a vida eterna pelo sangue de Jesus, amém? Mas você sabia que além da vida eterna, Deus deixou para nós uma grande herança? E como é que a gente pode tomar conhecimento da herança que Deus deixou para a gente? Olha só o que diz o próximo slide. Mediante um testamento no qual está registrado todo o direito de posse à pessoa destacada. Você sabia que para você receber uma herança, você precisa de um testamento? Se não tem esse testamento, você não tem direito. Se você não tem escrito que você tem direito a alguma coisa, você não tem direito a nada. Tem algum advogado aqui nessa manhã? Porque eu não sou advogado, mas Raquel Travassos, você sabe, né? Para você ter direito, tem que ter um testamento lá escrito que você tem direitos. E aí, como é que a gente conhece os nossos direitos? Olha o que está escrito no próximo slide. Tendo em mãos e lendo. Vamos supor que eu tenho um papel que tem toda a minha herança. Só eu ter ele em mãos adianta? Hein? Não. Por quê? Porque eu não conheci ainda o que tem nesse testamento. Agora, quem foi que deixou esse testamento para nós? Quem se arrisca a dizer? Pode passar. Jesus. Jesus que deixou o testamento para mim e para você. E agora eu vou fazer uma pergunta e quem acertar vai ganhar um doce. Qual é o testamento que Cristo deixou para a gente? O Sandro acertou, agora eu quero uma criança que fale. Qual é o testamento que Cristo deixou para a gente? A Bíblia. Pode passar. A Bíblia. A Bíblia contém o testamento do que Cristo deixou para a gente por herança. Agora eu quero fazer uma pergunta sincera. Quantos aqui conhecem o que está escrito aqui nesse testamento? Quantos aqui conhecem a herança e a promessa que Cristo deixou para nós? Não adianta a gente saber que temos uma herança se a gente não conhece, se a gente não toma posse. E às vezes a gente passa a nossa vida, passa a nossa caminhada com Cristo, mas ainda não conhece as heranças e as promessas que Cristo tem para a gente. Por isso que às vezes a gente vive angustiado, a gente vive preocupado, a gente vive frustrado. Por que isso? Porque a gente não toma posse da palavra que Cristo tem para nós. Então não adianta a gente saber que Cristo morreu na cruz, não adianta a gente saber que há uma promessa para nós se nós não tomarmos posse das palavras e das promessas de Cristo para nós. Agora, eu quero ler com vocês mais um versículo. Pode passar. Pode passar. Vamos ler junto? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. E eu te pergunto,
o que você tem feito com a herança que Cristo nos deu? Será que a vida que a gente tem levado tem refletido alguém que vai morar com Deus? Será que a vida que nós temos levado tem refletido alguém que vai estar com o Pai? Porque não adianta a gente querer ir para o céu se hoje nós nem olhamos para Ele. Se hoje nós nem desejamos viver uma vida perto de Deus. E, infelizmente, muita gente começa assim: eu não preciso da igreja, eu posso caminhar sozinho. Eu não preciso estar numa célula, eu sequer preciso mudar o meu estilo de vida. Mas toda vez que eu ajo desse jeito, eu não estou tomando posse da herança que Cristo tem preparado para nós. A gente vai ter luta? Vai ter luta. A gente vai ter batalha? Vai ter batalha. A gente vai passar por aflição? Sim, nós vamos passar por aflição, mas se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos nos lembrar da palavra de Deus que diz: no mundo tereis aflição, mas o quê? Tem de bom ânimo. Porque Cristo venceu o mundo, e isso nós só tomamos posse, e nós só acreditamos se nós conhecemos a palavra de Deus. Se nós não lemos a palavra, se nós não conhecemos a palavra, nós vamos viver com base naquilo que o mundo diz para a gente, e não com base naquilo que Cristo tem para nós. Por isso que é tão importante nós lermos e meditarmos na palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. Então, para quem aqui já é pai, sabe qual é o nosso dever? Ensinar a palavra para o nosso filho. É ler a palavra com ele. Mas não é só ler, não. É nós, sabe o quê? Praticarmos. Eu não sou muito fã de feijão. E aí, às vezes, eu não quero comer feijão em casa. E aí a gente fica: não, Arthur, você tem que comer feijão. E aí, às vezes, eu não boto feijão no prato, aí ele fala assim para mim: não, pai, você não fala que tem que comer feijão? Tem que botar no seu prato também. Aí eu mudo aquele ditado. Aí eu falo para ele assim: você tem que fazer o que eu falo e não o que eu faço. Só que a gente sabe que não é por aí. Porque aquilo que a gente faz reflete naquilo que os nossos filhos vão fazer também. Não adianta a gente falar para o nosso filho: ame ao Senhor, goste de estar na igreja, se nós não demonstramos que amamos o Senhor. Se nós não demonstramos que amamos estar na igreja. Lá em casa, a minha esposa e eu temos alguns combinados. Às vezes a gente ouve muita coisa na igreja, passa muita coisa na igreja, e aí a gente combina: nós nunca vamos falar de nada que acontece dentro da igreja perto do Arthur. Porque você está querendo enganar ele? Não, ele vai ter as próprias experiências dele. Eu só não quero que as minhas experiências, que às vezes nem sempre são boas, sejam as experiências dele. Porque ele não vai ser obrigado a passar, às vezes, por aquilo que eu passo. E a mesma coisa é a nossa vida com Deus. Às vezes a gente vai passar por determinadas coisas que a gente não vai falar para o nosso filho. Por quê? Porque nós queremos que eles conheçam a Cristo e que eles tenham as suas próprias experiências. E a nossa maior experiência, aquilo que a gente pode ensinar de mais profundo para os nossos filhos e para aqueles que estão à nossa volta é: viva aqui na terra como um cidadão do céu. Não abra mão de viver um cristianismo verdadeiro e profundo, por nenhuma circunstância. Porque o que importa mesmo é quando chegar o momento em que Jesus voltar,
e nós vivermos com Ele na eternidade. E nós precisamos nos preparar e preparar aqueles que estão à nossa volta para viver plenamente aquilo que Cristo tem preparado para nós. Agora, quando a gente olha para a história do filho pródigo de novo, e nós vemos que ele pegou a herança, ele gastou do jeito dele, todo errado, e depois ele perdeu tudo. O lugar que ele volta é para onde? É para a casa do pai. Sabe por que ele volta para a casa do pai? Porque independente da circunstância, a casa do nosso pai sempre vai ser o lugar de segurança. Então, às vezes, na nossa vida, a gente está vivendo um tempo perdido, um tempo confuso, um tempo difícil. Que mesmo nesses dias, nós possamos voltar para o nosso Pai, que não nos abandona. O nosso Pai, Ele está nos aguardando para o dia que voltaremos para a presença dEle. E Ele deseja nos dar a verdadeira herança que nós só recebemos em Cristo Jesus. Agora, quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, 3 coisas mudam em nós. Nós recebemos autoridade. Quantos aqui lembram do texto que fala que o Senhor nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões? Quantos aqui lembram desse texto? Mas para a gente tomar posse dessa autoridade, existem 3 princípios que eu quero ensinar para você nessa manhã. O primeiro princípio, pode passar esse? Mas para termos autoridade depende de pelo menos 3 princípios. O primeiro desses princípios é: temos que receber autoridade. E como é que a gente recebe autoridade? Nós recebemos autoridade quando nós nos tornamos filhos de Deus. Como diz em João 1,18. Sabe por quê? Porque nós temos os nossos pecados perdoados. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Nós somos declarados justos e somos tudo o que Jesus é. Nós passamos a ter livre acesso a Deus e a viver uma vida em comunhão com Ele. E quando nós recebemos autoridade, nós sabemos quem somos. Pode passar. Eu acho que já vai para o segundo? Deixa eu ver. Nós sabemos quem somos. Uma outra coisa que nós recebemos é a farda de soldado. Nós passamos a fazer parte do exército do reino. E sabe qual é o nosso uniforme? Quantos aqui sabem qual é o nosso uniforme? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos reveste. Essa é a farda e a característica de um cidadão do céu. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o que significa essa farda do soldado? Significa autoridade. Se a gente olha um guarda de trânsito que está fardado e ele manda a gente parar, tem que parar. A mesma forma, quando nós temos a autoridade e estamos revestidos da farda de soldado do exército de Cristo, nós temos autoridade para mandar parar toda a obra do diabo. Nós temos autoridade para dominar sobre a terra. Jesus disse que se nós tivéssemos fé, se nós tomássemos posse da nossa autoridade, obras maiores faríamos. Então, por que será que hoje as nossas obras não estão tão grandiosas assim? Porque às vezes nós não estamos revestidos do Espírito Santo de Deus.
Porque, infelizmente, hoje, quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, a gente pensa como o falar em línguas, como o cair no poder, mas nos esquecemos que o Espírito Santo, na verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós nos revestimos do Espírito Santo, nós somos convencidos de que estamos vivendo uma vida pecaminosa. Nós nos tornamos justos. Por isso que nós precisamos ter a farda de soldado e sermos revestidos do Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que nós precisamos tomar posse é que todo soldado ele tem um instrumento de trabalho, e é a sua arma de trabalho. E qual é a arma do crente? Hein? A Bíblia, muito bem. A Bíblia, a palavra de Deus, pode passar, ela é a arma do cristão. Então, quer enfrentar uma batalha? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Eu acho até interessante que algumas pessoas têm o hábito de deixar a sua Bíblia no Salmo 91, como se o Salmo fosse brotar e fosse proteger toda a casa. Mas a verdade, o que faz a diferença na nossa vida, é quando nós sabemos manusear a arma que Cristo nos deu. E para a gente aprender a manusear a arma que Cristo nos deu, o que nós precisamos fazer? Conhecer, treinar. Eu ensino para as crianças, para os que vão se batizar, um macete na Bíblia. Eu brinco com ele assim, quer aprender a ler a Bíblia? Vamos lá. A gente ensina, as separações da Bíblia. E aí eu falo, pega a sua Bíblia na metade, abre ela, você dá no livro de Salmo. Sabia disso? Quem que sabia disso? Quem que não sabia disso? Que quando você abre a Bíblia bem na metade, você abre no livro de Salmo. Então já facilita a sua busca. Quando você abre da metade para trás, você abre no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Então você pensa, quando alguém fala assim, abra sua Bíblia no livro de João. Se você ainda não tem o hábito de ler a tua Bíblia, tu vai abrir ela na metade, e aí você vai abrir depois ela a metade de novo. E aí você vai abrir Mateus. Aí você sabe que é Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí são os 4 evangelhos então. Quem conhece a musiquinha sabe que é assim. E aí depois você entra com Atos e aí você vai lendo e conhecendo a palavra. Para toda vez que você tiver que usar a arma de Cristo, você vai saber para onde apontar e o que fazer. É isso que nós, enquanto filhos de Deus, precisamos entender. Que nós podemos e devemos estar revestidos de autoridade dada pelo Espírito Santo e estar munidos com a arma que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã? É que nós podemos tomar posse de tudo aquilo que Cristo tem planejado para nós. Às vezes, para a gente é difícil entender que nós não estamos sozinhos. E é difícil a gente entender isso, por quê? Porque às vezes a gente não teve uma boa experiência com o nosso pai natural. E isso acaba dificultando o nosso olhar de Deus como Pai. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós deixamos de ser órfãos, muitas das vezes, e nos tornamos filhos de Deus. Então, sabe qual é a conclusão
da mensagem de hoje é que nós precisamos tomar posse de que somos filhos de Deus. Deixar que Cristo assuma a paternidade dele sobre as nossas vidas. E sabe qual é o primeiro passo para isso? É nós entregarmos a nossa vida a Ele. Entregar a nossa vida a Jesus. Reconhecendo que precisamos dEle. Entregar a nossa vida a Jesus e declararmos que sem Ele nada somos. E que assim como o filho pródigo teve um lugar para voltar, nós também temos um lugar para voltar. E esse lugar é os braços do nosso Pai. Então eu quero concluir essa mensagem e orar com você, declarando para que você possa tomar posse da herança de Cristo. Não importa se o seu pai terreno não deixou herança para você, mas que você possa ter a convicção que a herança de Cristo é tudo o que você precisa. Aquilo que Cristo deixou preparado para nós quando morreu na cruz é mais do que suficiente. Não importa as dores, as lutas que nós possamos enfrentar. Quando caminhamos com Cristo, temos tudo o que precisamos. E a partir disso, nos tornamos filhos do Rei. Quantos aqui desejam se tornar filhos do Rei nessa manhã? Amém? Eu quero convidar todo mundo a se colocar de pé nessa manhã, a colocar a mão no seu coração e a partir dessa mensagem que é simples, mas de fato o Evangelho é simples, que possamos nessa manhã entregar a Cristo tudo que temos, tudo que somos, tendo a convicção de que Ele é a melhor herança que poderíamos receber. E que ela está disponível para nós nessa manhã. E que ela é acessível a cada um de nós nessa manhã. Então, no seu lugar, antes de eu fazer uma oração, eu quero convidar você a orar ao Senhor. Talvez você precise nessa manhã acertar as suas contas com Deus, dizendo: Senhor, eu estava vivendo todo errado, eu estava vagando para trás de tudo, procurando tudo, mas eu sei que existe um lugar seguro para mim, e esse lugar é nos teus braços. Não é naquilo que o mundo pode me oferecer, não é naquilo que o mundo pode me comprar, mas é na tua presença. Fale para Ele nessa manhã que você quer ser co-herdeiro de Cristo, que você quer tomar posse das promessas do Senhor para você, que você quer deixar o passado para trás e viver algo novo no Senhor. A gente vai adorar o Senhor com essa canção. E eu quero convidar você a meditar sobre cada palavra que foi dita nessa manhã. E tomar posse de verdade daquilo que Cristo tem preparado para mim e para você. Vamos adorar o Senhor.